Fala galera, Jesus Cap, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus. E é isso, nosso podcast toda quarta-feira, a gente tá aqui nessa mesa abençoada. Tem podcast segunda, tem podcast quarta-feira e eu tô muito feliz de você estar aqui. Obrigado. Tem uma galera que nos acompanha aqui e que não é inscrita no canal. Eu considero isso um crime cibernético. A polícia pode chegar na sua casa a qualquer momento. Então, se inscreve no canal. É uma forma gratuita de você dizer pra gente, continuem, incentivar esse canal a se tornar cada vez mais relevante. A própria plataforma, vendo mais pessoas se inscrevendo, ela mostra mais ainda os conteúdos e a gente tem um intuito aqui, uma motivação aqui, deixar pessoas mais parecidas com Jesus, formar Cristo na nossa geração. Então, nos ajuda aí, tá bom? E enquanto você está ouvindo esse podcast, se você lembrar de alguém, pega esse link, manda para essa pessoa para abençoar mais pessoas. Beleza? Vambora? Podcast de hoje. Clarice. Ei. E Larissa. Obrigado por vocês estarem aqui. A gente que agradece, é uma honra. Direto do Rio de Janeiro para Bragança Paulista. Então, hoje vocês estão na capital, mas estava falando que vocês nasceram em Angra dos Reis. Isso, Angra dos Reis. Que legal. Angrense, né? É assim que fala? Angrense. Quando eu criança, eu ia muito em Angra dos Reis de férias. A minha avó tinha uma casinha bem simplesinha lá, assim. Aí a gente aproveitava e ia pra lá de férias. Lá é muito bom. É uma cidade bem pequena, né? O pessoal conhece mais a Vila do Abraão, mas existe uma cidade, né? E é bem legal, assim. Eu nem sei que bairro era. Eu lembro que perto, sempre, todas as férias que eu ia, montavam aqueles parques de diversão que monta, que tem carrinho bate-bate, as coisas eles montam assim, e depois desmontam e vai embora. Né? Uhum. Aí eu lembro que tinha um negócio desse lá, assim. Mas eu tinha, sei lá, 5 anos de idade, 6 anos de idade. Morou lá até os 15 anos, né? Depois a gente veio pro Rio. Muito bom. Quando a gente completou 15 anos. Foi pro Rio. Minha primeira pergunta é a seguinte. Vocês já fizeram prova uma pra outra, assim? A gente já colou. Gente, não faz sobre isso, é pecado. Vulnerabilidade, mas já. Mas das gêmeas dá pra fazer isso, né? Uma não tá preparada, a outra vai lá e faz a prova. Mas a gente sempre foi da mesma escola, os professores sabiam quem era quem. Sabia? Sabia. Então não dá pra passar por uma por outra. Mas sabia mesmo, assim? Sabia. Desde muito nova, mesma escola. Mas como é que eles faziam pra saber? A personalidade. A Clarice sempre foi um pouco mais fechadinha, eu sempre fui um pouco mais extrovertida, falante. E dá pra discernir com o tempo. Porque quando é gêmeo, você tem a opção de entrar na escola junto ou separado. E aí Você diz na mesma sala ou não? Eles orientam, né? Conversa com os escola. pais. Depende da escola. Mas na nossa escola, eles orientaram, eles viram que pra gente tava tudo bem. Conversaram com os nossos pais e a gente sempre foi da mesma sala. Porque acaba tendo muita comparação, né? Qual gêmeo é melhor. E ouvindo entre a gente, né? Isso pode repercutir na criança. Eles tomam esse cuidado, né? Mas pra gente, minha mãe viu que era tranquilo. E foi muito bom. E aí tem aquele jogo de 7 erros. E sempre discerniram quem é quem. Jogo de 7 erros, boa. Então, com a convivência, eles souberam que era quem. Então, a gente não conseguia fazer esse disfarce, né? Dos filmes de hoje em dia. Não conseguimos. Muito bom, muito bom. E curiosidade, assim, dessa questão dos gêmeos. É uma relação, assim, muito forte, né? Porque nasceu, né? Tava no mesmo útero ali, nasceram juntas e essa meio que porque principalmente quando é o irmão mais velho, né? Tem aquele períodozinho sem irmão e aí nasce o outro e aí começa, né? Aquela relação. Mas de vocês não existiu esse momentozinho sem o outro, né? Sempre juntos. Essa ligação realmente é muito forte. Já tem aquelas histórias que as enfermeiras, às vezes tem um bebê que eles estão separados, por exemplo, na incubadora, e um tá chorando muito, e eeles colocam junto e eles ficam bem. É verdadeiro isso. É verdadeiro isso. A gente é muito ligada. Tanto que isso até faz parte do testemunho da Larissa. Quando eu casei e fui embora de casa, ela sofreu muito. Porque a gente sempre teve uma ligação muito forte. Ela falou que você tinha 21? Eu tinha 21 pra 22. Quando ela casou. Então, a gente cresceu junto, a gente fez tudo junto. A gente fez a mesma escola, a mesma faculdade, o mesmo ministério. Faculdade do que vocês fizeram? Direito. A gente dormia no mesmo quarto, a gente cantava as mesmas músicas, a gente vestia as mesmas roupas. E com o tempo, assim, eu fui discernindo, né, que existia ali uma certa dependência da presença dela, sabe? Ah, é? Uhum.
E aí, com o tempo, eu fui descobrindo a minha individualidade. Mas foi bem… Foi uma jornada de desafios, né? Foi. Mas, assim, tem desafios. Mas a parte boa, acho que supera, assim, né? A gente é muito conectada quando… Ela é a pessoa que eu sei que eu posso confiar em qualquer momento, sabe? Eu tô muito mal, eu chamo ela e eu fico bem, sabe? Eu preciso da minha irmã. E eu até penso assim, eu tenho uma filha hoje, né? Pra quem não sabe, a Manuela, eu falo, eu quero dar um irmãozinho pra ela, porque eu sei que isso é muito importante, né, Larissa? Exato. Mas a gente não sente a mesma coisa que a outra quando uma tá sentindo. Não tem esse negócio. Não, então muito isso, não. Acaba pegando resfriado e pensando muita coisa igual, porque é a questão do convívio. A questão da mesma casa. Pergunta legal. isso pra gente. Mas se a gente tá em locais distantes, eu tô sentindo uma coisa, ela não sentindo e vice-versa. Tá sentindo aí? Ai, mas muito legal isso, muito legal. E legal vocês poderem servir juntas, né? Até hoje. Mas antes da gente entrar nisso, eu gosto muito de perguntar como é que foi esse processo de conversão de vocês, como é que foi o encontro de Jesus, o encontro de Jesus com vocês. Então, a gente frequentava a igreja, né? E desde de criança, né? Desde que a gente nasceu. Minha mãe levava a gente aos domingos, a gente frequentava o culto Kids ali, que tinha… Na época era até a Igreja Batista em Angra dos Reis. Primeira Igreja Batista. Eu lembro de a gente ter uma rampa, assim, muito grande da igreja e a gente participar dos momentos ali de férias na igreja. E tinha uma rampa com lona preta, a gente descia com sabão. Então a gente participava ali dos eventos, dos cultos, mas a gente não era igreja dentro de casa, né? Porque ser igreja e frequentar a igreja é diferente. Duas coisas diferentes. Acho que é até importante pontuar, porque a gente não fazia isso, porque isso já foi discutido com a minha mãe, com o meu pai, tá tudo certo, mas a gente não tinha pais intencionais em mostrar pra gente que tá tudo bem. É importante buscar a Deus em casa. Além que é uma coisa pra todo dia. É um estilo de vida, né? Além dos domingos. Então, quando a gente… Assim, resumindo, né? Até 2011, a gente frequentava a igreja. E nesse período de estar participando de cultos, a minha mãe viu um talento, né? Da gente cantar e tudo mais. A gente cantava ali no Kids. E ela decidiu investir. Aí a gente tinha uma rádio em Angra, né, Clarice? A gente tava ali. No ministério, a gente gravou CD, cantava. Meu pai, ele trabalhava em Mangaratiba, então ele tinha muita influência, então ele arranjava shows pra gente, a gente mesmo? fazia. Aí vocês faziam. Expo Cristã, a gente ia lá. E a gente era conhecida como Cantorinhas de Jesus. Cantorinhas e a gente fazia, de Jesus. Beijo duplo. Gente, a Clarice teve que sair um pouquinho, porque eles estão com o nenê aqui, ela teve que ir lá acudir o nenê, mas a gente vai continuar e ela vai tentar voltar no final aqui do podcast para continuar, mas a Larissa vai continuar contando pra gente a história. Isso. Então você estava dizendo que seus pais estão percebendo esse talento, aí começou a incentivar vocês a cantar, eles começaram a ir nas rádios e tal. Isso. Eles incentivaram esse talento do canto. Que era as cantorinhas. As cantorinhas. Eu acho que eu já vi, já. Mas Eu não sei. Mas a gente tinha até um canal no YouTube na época, mas era bem diferente, né, de hoje. E acho que Facebook na época também. E ficou nisso. A gente E aí você chegava em algumas igrejas cantar, em alguns eventos? Então. A gente ia cantar, até em Mangaratiba, não só na Expo Cristã, por exemplo, mas em igrejas pequenas, enfim. Que legal. Vários convites. E quantos anos vocês tinham? A gente tinha uns 12 anos. Tá. Uns 12 anos, assim. Legal. Então a gente congregava, mas também não foi desde nova. Tinha o frequentar a igreja até uns 12 anos, aí aconteceu essa questão do talento. E aí, 14 anos para 15, a gente se mudou pro Rio. Teve ali a nossa festa de 15 anos. E nesse momento eu até conheci uma pessoa, que foi quando eu comecei a namorar. Comecei a namorar muito nova. Muito nova. Eu, enfim, insisti, meus pais não queriam. Eu insisti. E aí comecei a namorar. E essa pessoa, ela estudava lá em Angra dos Reis, mas no regime de internato. E ela ia pro Rio também. Então, em 2011 nos mudamos. Acho que um ano depois ele também foi pra lá. A gente se via à distância. Depois ele ficou no regime de internato no Rio de Janeiro. E a gente se via todo final de semana. Minha mãe praticamente adotou. Porque ele era de São Paulo, então não tinha onde ficar. Era regime de internato, mas final de semana ele não tinha onde ficar.
Então, a gente já não frequentava igreja. Quando a gente chegou no Rio, a gente não achou uma igreja assim. Na verdade, tinha muitas opções, né? Mas a gente não estabeleceu ali um vínculo. A gente já não tinha um vínculo durante a semana com Deus, então a gente ia e tal. Aí meus pais não iam, acabou que a gente não ficou. E como isso é frágil, né? É. Quando o nosso alimento é só de final de semana ali, né? E aí os meus pais já não iam, a gente não ia porque os meus pais não iam. Então a gente ficou 11 anos sem frequentar uma igreja ali. E, consequentemente, né, já não ter o contato individual com Deus. E eu lembro que eu me relacionei até uns 22 anos de idade. E foi um tempo que era muito novo, um tempo de amadurecer quem eu era e um propósito na minha vida, o trabalho, coisa do tipo assim. Eu construí como eu me via e via o mundo com base nesse relacionamento. Foram 7 anos, 7 anos e meio, E eu lembro que ele fez uma viagem muito longa, assim, a gente ficou distante um do outro. E ele me ligou, ele tava voltando pro Brasil, ele me ligou, acho melhor a gente terminar. Assim, resumindo muito, né? Imagina. E aí, meu mundo acabou. Eu senti um vazio, porque assim, eu me definia com ele. Uau. Com a presença dele, sabe? Então, até a minha profissão, porque eu escolhi o direito, né? É bom pontuar que eu também me mudei por conta disso. Terminei o ensino médio, fiz a faculdade. Fiz uma faculdade visando a profissão nele. Eu só me tinha a ver com algo que ele estava fazendo. Eu só me sentia feliz nele, né? Com a presença dele. Com pessoas em si, né? Essa era a forma como eu vivia. E aí, quando ele terminou comigo, meu mundo acabou. Eu lembro de espernear no chão, de um pedaço de mim que saiu. Eu sentia isso, sabe? E eu lembro que isso era em 2018, final de 2018, outubro. E eu lembro que nesse sofrimento, eu queria suprir esse vazio com pessoas também. Ok. E aí eu lembro que eu liguei pra uma colega minha na época, que era até de Angra, mas estava morando no Rio. Eu falei, eu não quero ficar pra titia. O meu maior medo era não ser amada. Olha só. Não ser vista. Então, eu liguei pra essa minha colega. Eu falei, olha, eu quero ir pra balada. Olha. Eu quero... Entendi. Eu quero encontrar um boy. Eu até usei essa expressão na época. Eu quero encontrar um boy, porque eu não vou ficar pra titia. Minha irmã, na época, ela já tava casando. Então, existia até esse certo nível de comparação. Tinha isso, eu ia te perguntar. Exato. Eu tinha 22 anos de idade. Pra mim, meu mundo acabou. Eu nunca ia encontrar ninguém. E essa é a mentira, né? Eu nunca vou encontrar ninguém. Exato. Eu fiquei pra titia. E muita gente se mantém num relacionamento muito ruim. Que, assim, é óbvio que ali é um desastre. Que a pessoa não é a pessoa pra aquela pessoa ali. E ela se mantém baseada nessa mentira, né? Eu nunca vou encontrar ninguém. Eu não enxergava muitas coisas, assim, que não me faziam bem. Aquilo ali era meu conceito de felicidade. Eu aceitava o pouco mesmo. Porque pra mim, o pouco, aquilo era suficiente. E era felicidade. Eu tava bem. Mas tava sofrendo, né? Mas pra mim, aquilo ali era normal. Entendeu? Pra quem tá dentro, né? Aquilo ali pra mim era normal. Então, pra mim, um pedaço de mim realmente saiu. E isso foi no final de 2018. E aí eu liguei pra minha colega, eu vou pra boate. Só que lá no fundo, eu lembrei daquela época que eu fui pra igreja. E eu sabia que ali tinham pessoas moralmente corretas, né? E eu falei, não vou pra boate não, vou pra igreja. Quero encontrar alguém. Naquele dia. Assim, foi durante a semana. E aí, na época, eu tava rolando feed e tudo mais, que na época eu já tinha Instagram, tava rolando feed. E aí eu vi um story de uma igreja muito grande lá no Rio de Janeiro, que tava comemorando o aniversário, tinha um culto, assim, de festividade. Eu falei, eu vou lá. Eu nem lembro do que foi pregado, ministrado aquele dia. Eu só lembro que eu recebi um convite de uma pessoa pra participar do grupo de conexão naquela semana, na sexta-feira. Aí eu lembro que eu engoli tudo que eu tava sentindo, falei, estou bem. Aí eu fui pro salão, cortei o cabelo. Eu queria mudar externamente, coisa, sabe? certo? Tipo, virei a página, estou bem. E aí eu lembro que nessa sexta-feira eu fui nesse convite e mal sabia que a minha história com Deus estava começando ali. Eu lembro até que foi ministrado, foi falado sobre perdão. Foi nesse dia, inclusive, que eu conheci meu marido. É Eu mesmo? meu marido, Olha só. Ele que tava ministrando, sobre perdão.
Ah, ele que tava ministrando. Ele que tava legal. ministrando, liderando lá o GC. E aí, enfim, conheci muitas pessoas, meninas que me receberam muito bem, conexão. E eu queria ser muito vista, eu queria ser muito amada. Então, eu era a menina do rolê. Eu, além de participar dos grupos de conexão, eu queria fazer, enfim, queria ir pra praia, queria ir pro cinema, não queria ficar sozinha. Eu me sentia muito vazia Você sozinha. sentia mal sozinha. Me sentia, eu não conseguia. Eu queria a presença de alguém. E nesse período, a minha irmã também casou. Eu me senti muito sozinha também por conta disso. Eu sinto que era um luto, sabe? E aí, convivendo com a galera, eu via assim, poxa, esse Deus aí eu não conheço, não. Ok. Esse Deus que cura, esse Deus que fala sobre liberdade do pecado, sobre transformação, sobre dons, sobre experiências de cura. Eu falei, esse Deus eu não conheço. Só que na minha cabeça, eu era cristã. Porque eu frequentava a igreja durante um Eu tempo. tenho uma pergunta. Aí vocês cantaram aquele período, depois vocês pararam. Paramos. Esqueci de Aham. mencionar isso. Porque quando a gente chegou no Rio, a gente recebeu inclusive alguns convites. Só que eu já tava começando a ter mais maturidade. Eu falava, mãe, isso não tem muito a ver comigo, não. Entendi. Entendeu? Eu falei, não quero. E minha mãe respeitou na época, e ela incentivava muito que segurança tem a ver com trabalho. Né? Então, vai estudar, vai fazer faculdade, vai ter seu trabalhar, dinheiro. vai ter meu dinheiro. Então, foi isso. Então, eu entendi. mergulhei nos estudos. Eu estudava muito, assim. Os livros de direito eram muito enormes. E eu contava as páginas. Tipo, a prova era em outubro. Eu comecei a estudar em fevereiro. É mesmo? Por exemplo, eu contava as páginas pra poder Fazer terminar seu plano tudo de certinho. leitura lá. E aí eu fazia a conclusão de tudo. Enfim, só vivia pra E estudar. tinha a ver com isso também. De tipo, de se destacar, de ser aceita ali, achar um lugar ali. Ou não? No estudo, não. Isso não tive esse discernimento, assim, essa reflexão. Não. Talvez. É porque o meu Pensando foco... agora. Pensando agora, é verdade. É porque é muito doido isso que você tá contando. Porque assim, como sociedade, a gente se beneficia de pessoas excelentes. Então, por exemplo, vamos pegar um empresário que faz um produto mega maravilhoso e tal, e a gente se beneficia do iPhone e tal. Aí você pega um jogador de futebol, que ele é o top, aí você assiste ele, você fica encantado com... Só que geralmente essas pessoas em si sofrem profundamente. Porque por que desse nível tão profundo de excelência? Sim. A ponto de ser o melhor do mundo? É porque tem um vazio geralmente lá dentro e que eu preciso ser muito excelente, porque é essa frase, né? Eu preciso ser amado. Né? Deus tem ministrado no meu coração um outro aspecto depois que eu me converti e passei sobre essa libertação nesse aspecto com pessoas em si, com relação ao trabalho também. Mas naquela época, respondendo a sua pergunta, não foi algo que eu refleti. Sim. Entende? Acho que não, tenho certeza. Deus trabalhou nesse aspecto, depois ele foi trabalhando outros aspectos. Né? Sobre a questão de o que é trabalhar à luz da Bíblia, aonde eu estou colocando o meu valor no fazer, o perigo do ativismo. Então, isso Deus tem trabalhado... E aí Deus vai por camada, né? Entende? Então, naquela época, respondendo essa pergunta, não. Foi mais no aspecto mesmo de... Eu precisava da presença de pessoas e incluindo uma pessoa de relacionamento, né? Um futuro marido, por exemplo, pra existir, praticamente. Porque eu precisava da presença pra ser caso feliz. logo existo. É isso. E isso dificultava muito o meu relacionamento, não só pra alguém pra casar, mas com o próximo, pra ter amizades. Era muito complicado onde estava o meu coração, esse vazio, né? Você ser movida por pessoas. É cansativo. Sim. Né? Porque eu não sei quem eu era, então Exato, eu me adaptava. E aí você vai virando um camaleão, né? Inclusive antes... Pra agradar pra todo mundo. Exato. E inclusive antes de eu ter esse relacionamento, que foi durante muito tempo, eu lembro muito bem que às vezes eu dizia sim pra ficar com uma pessoa, mas eu, no fundo eu não queria. Eu queria ser vista, eu queria ser amada. Entende? Aí eu beijava vários amiguinhos por conta disso. E aí eu entrei nesse relacionamento, que fiquei durante 7 anos e meio. Enfim, estava afastada de Deus, né? E fiz mais escolhas. E aí, então, nessa igreja, você vai para esse grupo de conexão e você tem um encontro com o Senhor ali. Você fala, poxa,
é isso. Agora... Ouvindo ali a galera, eu falei, gente, esse Deus eu não conheço. Só que é importante falar que eu me apresentei como cristã. Essas reflexões que eu tinha, eu guardava pra mim. E eu me apresentei como cristã. Porque pra mim esse era o conceito de frequentar a igreja. E aí, com o tempo, eu fui, enfim, conhecendo mais a galera e tudo mais. Frequentei Luau. Era uma galera bem divertida. Que legal. Bastante atividades. Tinham discussões teológicas. Era muito maneiro. E aí, o Felipe, né? Enfim, gostou de mim, se interessou, ele se declarou pra mim. Eu falei, é ele. Eu não falei nada, né? A primeira vez eu tenho como cristã. E quando a gente vai convivendo, né? Que eu discerni, né? Que hoje, contando a história, não foi o momento certo. Mas eu estou contando o que aconteceu. Tá. Eu queria ele queria Deus. Uau, entendi. Entende? Ele era uma pessoa com muito discernimento de quem ele era, o que ele queria pra vida. Então, ele não queria namorar por namorar. Então, com o tempo, ele foi vendo, Larissa me quer, mas não quer Jesus, né? E aí, teve um dia que a gente sentou e ele falou assim, olha, eu sonhei com você. Até então, ele não tinha esse discernimento, né? Ele foi reparando, mas aí, o dia que ele teve o discernimento total, foi quando a gente sentou pra conversar. Ele falou, olha, eu tive um sonho com você, um pesadelo, né? De que ele me via morta espiritualmente. E ele falou, faz sentido? E eu, em prantos, eu falei, faz total sentido. Porque ontem, eu não tava no lugar que eu falei pra você que eu tava. Que eu falei pra ele que eu tava numa confraternização de um aniversário. Eu tava com aquela pessoa. Então, eu vi naquele momento o olhar dele. Ele falou assim, tipo, de decepção, sabe? E aí ele falou, não dá pra gente continuar, né? E é até importante pontuar que quando a gente começou, né? E ele, enfim, gostou de mim, ele falou que me amava. E naquele momento, quando eu escutei que ele me amava, eu falei, gente, o que é amor? Porque ele era uma pessoa muito leve, uma pessoa que tinha certeza do que ele queria. O outro relacionamento era totalmente conturbado. Eu falei, gente, o que é amor? Isso não falando nada pra ele, né? Só aqui dentro. Só aqui dentro, só aqui dentro. E eu falei, gente, o que é? E aí, nesse dia, parecia um filme, assim, o contraste do olhar dele, de como ele me amava, e com aquele dia, quando ele viu o que eu fiz, que eu errei com ele. Um olhar de decepção, um olhar de tristeza. E eu falei, cara, eu perdi uma pessoa que realmente me amava, né? E aí, enfim, ele terminou comigo, enfim, a gente namorava, né? E imagina o casamento, uma pessoa que quer namorar pra casar, imagina como é que vai ser o casamento. Então ele tinha total direito de fazer isso. E aí, eu lembro que eu fui pra casa, tava muito, muito mal. E tava refletindo sobre isso e eu não lembro agora em detalhe, mas acho que foi uma semana, assim, eu tava indo pro trabalho, eu falei, pai, eu preciso passar na casa do Felipe, né, que hoje é meu marido. Eu preciso falar com ele. E quem me atendeu foi a mãe dele. Falei, vai falar sagrinha, né? Não era. Eu falei, o nome dela é Simone. Simone, eu queria falar com o Felipe, provavelmente você já sabe o que aconteceu, a mãe dele sabia. Eu queria pedir perdão. Eu sei que eu errei com ele. E ela conversou comigo, ela falou sobre a graça de Deus, algo que, enfim, nunca tinha ouvido falar. E eu lembro que eu me senti muito amada, sabe? Eu não merecia aquilo, mas eu me senti extremamente amada. E a mãe dele conversou com ele, falou, dá uma chance. E ele não precisava dar uma chance, mas ele deu. Ele escolheu me perdoar. E eu vi ali o amor de Deus revelado pra mim, sabe? Eu não merecia. Eu traí ele. Eu o machuquei. Eu o feri. E é como se eu tivesse ali, sabe? Ferindo a Deus. O pecado ferindo a Deus. Porque quando você vê essa tristeza no olho do outro, é a oportunidade de você ver, de alguma forma, a tristeza no olho de Deus, né? E isso pra mim, assim, foi
muita coisa que eu vi no púlpito sendo ministrada ali pela vida dele, sabe? E aí, um Deus perdoador realmente existe. Porque até então, eu me via como uma pessoa que só estava sofrendo pelo relacionamento. Eu não me via como uma pessoa pecadora, entendeu? Eu não ia pra boate, não me alcoolizava, né? Enfim, eu me via moralmente correta, assim, entende? Mas naquele dia eu me vi como pecadora, afastada completamente de Deus. Então, nesse dia, ele escolheu me perdoar. E aí, com o tempo, eu me batizei e tudo mais. Foi dia 6 de maio de 2019. A gente tava ali no... A gente se conheceu em novembro de 2018. E olha, o término foi em outubro. Então, foi tudo muito rápido, né? E hoje eu vejo que o ideal era ter tempo mais de espera, de cura. Mas isso aconteceu, eu me batizei, ele escolheu me perdoar. E aí, com o tempo, eu abri a Bíblia. Eu lembro que ele me deu uma primeira Bíblia, que até então eu nunca tinha, né, aberto, né, uma Bíblia. Isso até antes, não foi nesse dia que ele me deu uma Bíblia, né? Até antes, quando eu me apresentei como cristã, ele me deu um presente, assim. Foi o primeiro presente que ele me deu. Como um homem, né, de Deus ali no relacionamento. Vou dar uma Bíblia pra minha namorada. Sim. Uma Bíblia de fácil entendimento, né? Que eu gosto muito, a TNLH, que foi a primeira tradução que eu li. E aí... eu comecei a ler a Bíblia e tudo mais. E essa questão de constância, né? Pra mim era ainda uma dificuldade. E eu não tomei a decisão de desvincular a pessoa do meu Instagram, do meu WhatsApp. Então eu falei, depois de um tempo, mandei mensagem. Mandei mensagem pra pessoa. E aí, até com a mentira, vai falar de Jesus pra ele. Entendeu? Com a mentira. E aí eles... A nossa carne vai nos dando um nó, né? E ele soube, terminou comigo. Falei, é lógico, né? Ele terminou comigo. E aí eu lembro que era o período da pandemia. E não tinha nada fechado. Eu lembro que eu tava chovendo no dia, minha mãe foi me pegar, eu tava estragada, assim. E aí eu lembro que eu desci do carro. Tinha uma poça d'água, porque nosso condomínio, enfim, ainda não estava muito arrumado o chão. E eu lembro que era uma poça d'água cheia de pedra. Eu lembro que o meu celular caiu, estraçalhou. E o celular era uma grande distração pra mim. Uma grande distração pra mim. E eu senti, assim, no meu espírito, assim, Deus me chamando pro secreto no nível de mais intimidade. Porque até então, eu tinha acabado de me converter, tinha problema com constância e tudo mais. E aí, foi quando tudo fechou. Eu não tinha como comprar um celular. Eu não sei como é que foi aqui, mas lá no Rio de Janeiro era um medo. Medo de sair, também. A gente saía todo tampado e tudo mais. Eu lembro de orar assim pra Deus. Deus, eu não consigo fazer o bem. Eu não consigo fazer o bem. Eu sou sua filha, você tem libertado tantas pessoas, me cura. Me cura dessa dependência que eu sentia, sabe? Me cura, eu sou sua filha, eu me entreguei pra ti, reconheci que eu sou pecadora. Eu lembro que eu tava no banheiro, enfim, eu ia até, tomar banho. Eu literalmente me joguei aos pés, assim, de Deus, da presença dele. E eu fiz essa oração, e eu lembro que eu participei de uma sala profética da Bethel na época. Porque eu não tinha um celular, mas a minha mãe tinha um tablet. Falei, mãe, eu preciso participar dessa sala profética. Me empresta, que a minha sobrinha utilizava. Era no Zoom, assim? Era no Zoom. E eu lembro que naquele momento, depois que eu fiz essa oração que eu participei, eu lembro que o meu corpo todo começou a queimar e o meu coração começou a queimar. E eles falaram tantas coisas que eu tava passando. E eu nunca tinha vivido uma experiência sobrenatural. Eu não acreditava no poder de Deus nesse sentido de cura e tudo mais. E eu lembro que naquele dia eu fui curada. E eu lembro de ministrando uma passagem que eu tinha lido, que era Romanos 7. Que Paulo fala sobre exatamente esse contexto. O bem que eu quero fazer, não faço. Ele fala ali sobre a liberdade do pecado. Que nós somos filhos de Deus, nós não somos escravos. A lei aponta para Cristo, para nossa incapacidade.
E ali, em Jesus, eu poderia, sim, viver livre do pecado. Então, eu conheci um Deus que perdoa, mas também uma graça que transforma. Entende? Então, eu nunca mais fui a mesma. Eu nunca mais fui a mesma. Eu lembro que eu queria tanto, mas tanta presença de Deus, que eu lia o Novo Testamento, menos Apocalipse, em menos de 3 semanas. E hoje era um jejum. Antigamente eu nem sabia o que era. Eu lembro que eu emagreci 10 quilos. Eu só comi uma banana assim por dia, né? Eu só queria Bíblia. E eu só não ia Apocalipse. Por que você não lê Apocalipse? Eu não sei. Hoje eu já li, tá? Eu vou pular Apocalipse. Eu tô falando muito, né? Mas eu tive várias experiências sobrenaturais com Deus. Eu lembro que Incrível. Deus ministrou muito no meu coração sobre Provérbios. De eu filtrar Provérbios 4, 23 a 21. De eu guardar o meu coração, porque dele procede toda fonte de vida. Mais ou menos isso que fala, né? Então, Deus ministrou isso porque ele guarda o que você escuta, filtra o que você escuta, o que você vê. E eu lembro que eu me vi, é um pesadelo esse, eu me via num sofá com uma TV e um demônio, né, saindo, correndo atrás de mim. Eu vou te pegar, eu vou te pegar. Eu lembro que eu intercedia de noite e eu falava, Deus, visita os meus sonhos, eu não quero ter medo. E eu sonhava com Jesus Cristo, com uma luz muito forte, sabe? Enfim, era maravilhoso. E como se eu estivesse vivendo em outra dimensão, não sei explicar. Aqui dentro de mim estava tão fortalecido, tão fortalecido. O Felipe na história, se eu fosse casar, eu não tava ligando muito, porque eu tava muito cheia da presença de Deus. Eu só queria Jesus. E pra mim, assim, foi transformador. E eu lembro que depois, com o tempo, né, a pandemia foi abrindo. Eu lembro que eu fui tirar sangue, doar sangue, eu orava pelos hospitais, né? Eu só queria falar de Jesus, falar pra minha família e tudo mais. Eu amo Jesus. E foi quando eu senti, né, eu tive sonhos, né, de Deus falando sobre o meu chamado e tudo mais, sobre ver eu sendo usada ali, sabe? Eu lembro que eu anotava tudo, eu tinha esse diário, porque eu revivo, sabe, as minhas experiências com Deus. E só antes de você entrar, como é que começa então a vocação de vocês ali, você está falando um tema muito forte, que é dependência emocional. Sim. Né? E às vezes as pessoas não têm noção de como isso é escravizador quando a pessoa se vê idolatrando e escrava ali de um relacionamento, né? A ponto disso, né? De você falar assim, cara, tá tudo certo, e aí eu mando aquela mensagem, tá tudo certo, mas algo fala que eu tenho que ir lá ver essa pessoa tal, e essa dependência que cria no coração das pessoas, e isso é muito comum. E talvez alguém que tá nos ouvindo aqui tá passando por isso, sabe? A ponto de você falar assim, não tenho mais como viver sem essa pessoa e tal, literalmente. né? Esse sofisma que tem, essa mentira dentro de você, de que você não tem como viver sem essa pessoa. E eu queria, assim, realmente interceder por você que, assim como a Larissa encontrou esse lugar de libertação naquele dia, nesse processo todo, mas naquele dia de forma especial, que você possa encontrar esse lugar de libertação, Amém. sabe? Que você possa Amém. dobrar diante do Senhor e falar, miserável homem que sou, quem me livrará dessa morte, né, na nossa carne, e que você possa encontrar esse lugar de libertação e, se for necessário, que o Senhor jogue seu celular numa poça d'água. Mas que você ache esse lugar de libertação no Senhor mesmo, assim, sabe? Amém. Porque isso é mais comum do que a gente imagina, muita gente passando por isso. Então, obrigado pela sua vulnerabilidade de repartir isso com a galera, porque eu acho que pode ser um lugar de cura para muita gente. Inclusive, tem uma pessoa que fala muito forte sobre isso. Se você quiser, você tá passando por isso, se você quiser um material a mais, é a Andréa Vargas. Coloca aí no YouTube, Andréa Vargas, Dependência Emocional. Tem muito material sobre isso que vai te ajudar nisso daí. E aí, então, você começa a partir desse lugar, né? E até uma coisa legal de falar é que muitas vezes a gente está dentro da igreja e a gente até começa a ouvir sobre o amor de Deus, né? E ouvir sobre o perdão, ouvir sobre a graça. Mas parece que aquilo não clica dentro da gente enquanto a gente não tem um encontro com a nossa pecaminosidade. Enquanto a gente não tem uma decepção profunda com quem a gente é. Sabe? Enquanto a gente não entender o quão perdido nós estamos, não faz sentido um salvador.
né? Exato. Um exemplo que um pastor que me discipulava me dava era assim: imagina que o açougueiro do bairro bate na sua casa e fala: ó, vim aqui te falar o seguinte, a dívida que você tinha lá, eu tô perdoando a sua dívida. E aí você nem sabia que tinha uma dívida. Aí você fala: nossa, eu nem sabia que eu tinha dívida, mas obrigado, né? Que bondade. De vez em quando eu vou passar lá comprar uma carne, né? E aí de vez em quando você passa lá comprar uma carne. Então ele falou: isso é o que a maioria das pessoas vivem. É Jesus batendo na porta e falando: ó, tá perdoado sua dívida. Aí você fala: pô, obrigado, nem sabia que eu tinha dívida, mas que legal da sua parte, de vez em quando eu vou lá de domingo. Entendeu? Ele falou: agora, quando você tem noção que o que você deve é impagável, que você seria escravo, seus filhos seriam escravos, seus netos seriam escravos, é uma dívida que você teria que ficar a eternidade inteira no inferno por causa dessa dívida. E aí ele bate na sua porta e fala: ó, sabe aquela dívida impagável? Eu vou levar sobre mim, eu tô pagando. É outro nível de reação. Só que eu preciso ter contato com o tamanho da minha dívida, né? E é por isso que é tão importante a gente pregar mais sobre isso. E que a gente chegue, né? Foram coisas terríveis que aconteceu. Talvez você faça, poxa, poderia ter sido diferente, mas te fez ter contato com a pecaminosidade. Né? Exato. O tamanho do nosso problema que só tem como ser resolvido em Cristo. Não dá para ser resolvido com uma lista de regrinhas. Mas só em Cristo dá para ser resolvido, né? É essa a conclusão que a gente tem que chegar, né? Com certeza. Um livro que fala muito sobre isso é Kryptonita, né? Que É, esse livro. verdade. Nossa, é muito bom. Do John Bevere. Quanto é importante para você ser liberta? Ele fala sobre essa questão de conjuntos de regras não nos libertar, mas Jesus Cristo, a graça transformadora. Foi um dos livros também que eu li ele depois da minha conversão. Nossa, eu já lia muito por causa dos direitos, né? Aí... Muito bom. Li muito. E aí você, então, compreende agora que tem uma forma de servir ao Senhor, né? Porque acho que nesse contato com Deus, a gente descobre que Deus está em missão, né? E aí você quer se envolver no que Deus está fazendo. Como é que foi, então, esse chamado para vocês começarem a fazer o que vocês estão fazendo hoje? Então, quando eu tive esse relacionamento profundo com Deus, eu fui discernindo sobre essa questão de... o Senhor me chama para algo, né? E com o tempo eu fui discernindo como fazer. E até então eu não tinha, né, envolvimento muito profundo na igreja. Eu ia na igreja ali, participava do serviço em alguns momentos. Na época que era pandemia, eu falei, vou postar meu testemunho na internet. Eu sinto muito que isso aqui pode abençoar alguém, sabe? E esse foi o meu primeiro vídeo que eu coloquei. Eu falei ali, enfim, com uma câmerazinha que eu tive. Inclusive, o Felipe me ajudou. No Felipe, nisso tudo, quando eu encontrei contentamento em Deus, né? Ele, com o tempo, foi vendo fruto do Espírito na minha vida. E aí ele falou, não, agora vamos... Eu quero, né? Escolher ficar com você, apesar disso tudo, te perdoo. Inclusive, uma observação. Quando a gente casou, até o nosso pastor que pastoreia a gente, ó... Você realmente... você escolhe perdoar, né? Porque senão eu não caso vocês amanhã. Isso não... Então, ele foi uma pessoa que me incentivou nessa época a gravar meu testemunho e tudo mais. E aí, quando ele viu o fruto na minha vida, a gente voltou. E aí, depois de um ano, nós casamos. Que legal. E foi em 2021 que a gente casou. E aí, enfim, aí eu compartilhei com ele esse meu desejo, porque era uma plataforma que eu tinha, oportunidade que eu tinha. E eu senti, assim, que seria ali o formato. E eu postei. E eu lembro que era muito do que eu vivia no secreto, né? Esse primeiro testemunho, depois eu falei sobre liberdade do pecado. E eu gostava, eu era sempre uma pessoa muito divertida, assim, né? Questão de humor, né? Alegria e tudo mais. Muita gente, inclusive, fala comigo, quando eu vejo a Larissa, eu penso em alegria, né? Então, eu fui postando. E nessa época, eu lembro que a minha irmã estava em São Paulo. E elas... Eu tava morando em São Paulo? Tava morando em São Paulo. Eu lembro que eu contei tudo o que aconteceu, né? E eu vejo até que foi uma permissão de Deus, essa questão dela se casar primeiro, de eu ficar sozinha, sabe? Eu ter essa intimidade com Deus, sozinha e tal. E aí eu fui contando e tudo mais. E eu lembro que ela sentiu também um direcionamento sobre a questão de compartilhar o evangelho. E eu lembro de falar, olha, eu
compartilho aquilo que eu vivo, que eu transbordo. E eu sou de uma igreja local, vocês precisam congregar numa igreja local. Falou pra ela? Falei pra ela, falei pro Paulo, porque até então eu estava lá em São Paulo, eles estavam de igrejados também, sabe? Eu levava isso muito a sério. Inclusive, eu vi até um vídeo na época do Luciano Subirá, porque até então as pessoas não falavam muito sobre, naquela época pelo menos, eu nunca achei, sobre a questão de influenciar. A temática nem era influenciador cristão, mas sobre influenciar, sobre maturidade, sobre discernimento. Porque, poxa, eu não vou sair falando um monte de coisa que eu não vivo, sabe? E aí eu tive essa conversa séria com ela e tudo mais. E aí, com o tempo, não foi de um dia pro outro, com o tempo, a gente foi postando algo, nós duas. Entende? E aí ela voltou pro Rio, começou a congregar na Race. Que legal. E o meu testemunho de vida foi impactando a vida dela, porque ela me via como eu me relacionava, não só com ela, né, mas com a pessoa que eu escolhi, né, pra casar. Ela viveu Ela isso. viu as duas. Ela viu. Nossa, como a Larissa mudou, sabe? Eu tinha muito contentamento em Deus. Um exemplo prático é que, por exemplo, quando eu estava com aquela outra pessoa, eu era um nível de tanta dependência que quando a pessoa saía e ela voltava, quando ela saía eu mandava mensagem o tempo todo. Quando ela voltava, eu queria saber todos os detalhes das conversas. Entende? Porque tinha uns ciúmes ali. era uma insegurança enorme dele uma me... possessividade. Entendeu? Então, e aí, um exemplo prático, por isso que eu tô falando disso. O exemplo prático era que, tendo um relacionamento de contentamento em Deus e quem eu era ele, quem eu era, quem eu sou, e também tendo alguém, né, que partilha da mesma fé, tem esse mesmo entendimento, era um relacionamento saudável. Então tá tudo bem ele sair, tá tudo bem, né? Então esse foi um exemplo prático pra ver como eu tinha mudado. E ela via essa diferença. Ela via isso, o relacionamento com os meus pais, porque tem os meus pais não frequentavam igreja, a forma como eu lidava com tudo isso, né? Ela foi vendo esse amadurecimento. Nossa, a Larissa mudou muito. Eu era uma pessoa muito estressada, porque assim, quando a gente não sabe quem nós somos, ou a gente se abaixa, o que eu fazia muito também, ou a gente guarda e explode. Então, era muito explosiva também. Então, essas questões foram vistas por ela, testemunhadas sobre a questão de mansidão, domínio próprio. E sua irmã gêmea, né? Que conhecia você profundamente, exato. né? Ela falou, nossa, esse Deus eu também quero conhecer, sabe? E a igreja local, quanto eu tava apaixonada em servir, quanto eu tava... eu só queria Jesus, entendeu? Nossa, Larissa, eu quero viver isso também. Então, isso impactou, a gente teve essa conversa séria e tudo mais, ela começou a congregar. E ela amava também Kids, sempre amou. E a gente sempre teve esse coração de como ter a semente do evangelho desde o início, quanto isso faz diferença, sabe? Claro que a decisão é pessoal. Com o tempo, a pessoa vai escolher o Deus dos meus pais, meu Deus. Mas você pode semear ali muito. Exato, e o testemunho é muito importante. Então, testemunhar dentro de casa pra expor na internet é a mesma coisa ali. E o Ministério Infantil, nesse quesito, por conta da nossa história de vida, que legal. Né, foi algo que nos incendiou, né? De fazer algo com Deus, não sem Deus, como foi na época. E isso impactou outras crianças. A gente acabou nem comentando sobre isso, né? Como é impactante, assim, né? E ruim, né? Impactante no lado ruim. De você ter um talento e aí você fazer, né? Mas... Porque o que eu percebo é o seguinte, na Bíblia, Jesus nos chamou ministerialmente para uma coisa. Você pensar assim, quando ele falou, ele mandou a gente fazer uma coisa. Sejam minhas testemunhas. E o que é uma testemunha? É alguém que viu e vai contar o que viu. É só isso. Então, você pode cantar, né? Como a Duda aqui canta. Eu posso falar aqui no podcast, nós podemos pregar. O Natan pode fazer um vídeo. Mas tudo tem a ver com eu vou testemunhar do que eu vi. Exato. E aí, quando você pega, por exemplo, alguém que tem um talento para cantar e coloca essa pessoa para cantar a música de alguém e que ela não viu, isso é muito ruim. Né? Porque aí você vai criando esse ator, né? Você vai criando essa atriz, né? A palavra hipocrisia, né? Que Jesus batia muito os fariseus, né? Vocês são hipócritas. A palavra no original é ator, né? Vocês são um ator. Porque vocês estão falando de algo que vocês não vivem, né? Então, eu percebo que Jesus não tinha problema com a prostituta
E tinha problema com o fariseu. Por quê? Porque ali era uma pessoa sincera naquilo ali, mesmo Aham. no erro, entendeu? Mas ali era uma hipocrisia, Sem máscara, né? Então, e era mais fácil daquele se converter do que aquele, né? Então, eu percebo isso, assim, que agora, né? Então, nesse segundo momento, vamos servir. Mas o quê? Vamos testemunhar do que a gente tá vivendo, né? Transbordar o que a gente vive no secreto. Eu costumo falar isso, né? E é o que você falou. Então, acho que eu me perdi. E aí, como é que foi o primeiro vídeo que vocês fizeram? Então, o primeiro vídeo, eu comecei a postar meu testemunho, minha vida ali, os temas que a gente fazia. Porque hoje vocês têm Instagram juntas, né? Temos Instagram juntos. E quando é que foi o primeiro lá? O primeiro vídeo foi quando eu tava falando com a sua irmã. Com a minha irmã, porque o que viralizou foi comigo sozinha. Tá, qual foi esse primeiro que viralizou? A gente tava falando do céu. Porque eu tinha lido um livro sobre... Também, é de John Bevere, que eu não falo em inglês, gente. John Bevere. Movido pela Eternidade. Okay. Falava sobre, enfim, sobre eternidade. Aí eu postei sobre isso. Viver sobre a luz disso, né? Sobre a volta de Jesus. E era um humor, um tom de humor. E aí esse vídeo deu 500 mil. E esse era só falando ou era sketch? Não, tinha um fundo musical, mas era mais expressão. Tá. Né? Legal. E também expressão sobre, tipo, sobre... Eu fiz assim, do inferno e tudo mais. Falava sobre 1 João, da gente se apresentar com confiança. E aí, acho que 1 João. E esse viralizou? Viralizou. 500 mil de visualizações. E aí, foi nessa época que eles... Antes mesmo de viralizar, eles já estavam nessa. Só que a gente estava amadurecendo a ideia. Inclusive, em paralelo, a gente abriu o YouTube. A ideia não era nem o Instagram, era abrir o YouTube. Então, a gente postou o vídeo no YouTube. Esse foi o primeiro vídeo com a gente. E aí, a gente tava falando... Fez 10 fatos sobre nós, falamos sobre nós, quem nós somos. Foi bem legal. E aí, eu até esqueci a data. Foi 2021. Não lembro. Mas começou ali. E aí... A paralelo eu postando, a gente viu que também era uma ferramenta muito boa. Instagram e YouTube. A gente falou sobre a questão de devocional no YouTube, falou sobre a palavra de Deus, a Bíblia. E já no YouTube, o público era mais crianças mesmo? Ou aí ali já era mais geral? Adolescente e jovem. Adolescente e jovem. Já adolescente e jovem. E tem umas pessoas mais velhas, adultos. Mas aí você vê os comentários. Meu filho ama vocês. Isso. Entende? Usa como uma ferramenta ali, né? Então a gente tinha o YouTube, Clarice Larissa. E o Instagram foi quando viralizou. E aí a gente... vamos também colocar mais coisas aqui. E aí, com o tempo, a gente foi crescendo no Instagram também, além do YouTube. E esse YouTube era o que a gente tinha postado lá atrás. Quando a gente... Tô falando longe, né? Era o mesmo que vocês cantavam? Era o mesmo Instagram. Legal. Entendeu? Mesmo YouTube. Mesmo YouTube. Legal. E aí, a gente... Eu não postei uma testemunho no YouTube, postei mais no Instagram. E aí, em paralelo, foi crescendo. E por a gente, enfim, trabalhar e ao mesmo tempo postar, a gente não postava muito no YouTube e também muito no Instagram. Era sempre mais muito do que no outro, né? E aí o Instagram foi assim, nesse sentido. O primeiro vídeo foi esse. Agora eu não lembro qual foi nós duas. Eu lembro que a Clarice gravou, dublando Moama, falando sobre... dizer não pra mim, pro pecado, nesse sentido, sobre identidade. Eu vi que vocês usam bastante filme, né? Que a gente sempre amou muito série, muito filme, e Deus falava muito sobre filtrar o que eu vi e tudo mais. E muita gente pergunta, Larissa, você vê um filme, você sempre vê Jesus no filme. Eu falei, cara, eu não consigo separar. Exato. Entende? Eu faço a mesma coisa. Eu não consigo separar. Isso foi muito... A gente vive, a gente bota ali o que a gente vive. Então foi muita extensão de quem nós somos. Sim. Tinha postando, aí tinha questão de dublagem. As sketches eu acho maravilhoso. Aquela do... Vocês até fizeram, que era uma propaganda, né? Do The Chosen. Eles fizeram a cena, né? É muito legal, né? Eles arrumaram um cara careca, assim. Você lembra como é que era? Cestos. Inclusive é o Paulo. É o Paulo. É o Paulo. É verdade, é o Paulo, né? Porque é um careca assim, no zero, assim, no gilete. Inclusive o Paulo é muito criativo. Você é o Quintus? Não, eu sou o Sextus. Piada. E o Paulo é muito criativo. E é o Paulo, sou eu, né? A Clarice. E o Paulo depois se envolveu, né? Ajudando na parte da criatividade e tal. Porque, inclusive, o Paulo conheceu a Clarice por conta do contexto de edição de vídeos. Né? E aí, enfim, trabalha com isso. E aí, ele foi investindo nesse sentido com a gente. E o Paulo também tem uma veia muito criativa. Que legal. Uma pegada também muito de humor. Ali tem nós 4.
né? Cada um coloca ali um talento, um dom. Por exemplo, a questão do cuidado. É muito mais a minha parte, assim, de legenda, de ter o cuidado. Porque, assim, não é número, né? São seguidores. Não que eles não tenham, mas cada um tem puxa mais pra um lado, sabe? Exato. Então, os directs a gente responde. A Clarice também responde, obviamente. O Paulo também se pronunciando que é ele. Então, tá todo mundo ali envolvido. Cada um com o talento que tem, com o dom que tem. E sempre transbordando o que a gente tem no secreto. E aí, esse aqui, até elas deram uma caneca aqui, né? Clary e Lari. E esse aqui vocês abriram outro canal? Isso. Aí outro já canal. pra trabalhar com as crianças de forma específica. Isso. A gente atingiu um público. Aí, ó, voltou. Aproveitar que a gente vai falar da Lari e da Clary. É verdade. Eu acho que era muito simbólico a Larissa fazer essa parte sozinha. Sabe? Sim, porque tinha tudo a ver com o que você estava falando, né? Do que o Senhor fez a parte do casamento dela sair para que ele pudesse tratar mesmo no seu coração tudo isso, né? Então acho que fazia muito sentido você falar isso sozinha, né? Com certeza, Deus sabe de todas as coisas. Exato. E aí, então só para te dar o contexto, ela contou o testemunho. E aí ela contou dos primeiros vídeos ali no Instagram, do testemunho, depois dos primeiros vídeos no YouTube. E aí eu tava perguntando pra ela desse projeto específico de agora, né? A Clary e a Lari, que foram pras crianças. Quando vocês começaram? E aí vocês começam um canal novo pra isso aqui. A gente notou ali sobre adolescentes, né, nos seguirem. E os pais, até que são adultos, têm, enfim, meu filho ama vocês. Eles amavam ali a gente... O Homem-Aranha, Spider Crente, com o tema de GC, né? Muita gente começa como célula, muito a ver com a gente. E aí, em paralelo, a gente tinha esse projeto infantil. E aí, se você quiser complementar como surgiu isso... Sim, do projeto infantil. Acho que é importante até comentar que... acho que tudo acontece no tempo de Deus, assim, Exato. né? E esse projeto nasceu... Acho que a gente sempre teve essa vontade, né? A gente tinha um CD, a gente falou, né, no início. E a gente parou por N motivos, lá você deve ter comentado. E Deus começou a tocar muito no meu coração em 2019, quando eu casei, pra gente voltar a falar de Jesus, né? E eu queria falar pras crianças. Eu creio que Deus fala, às vezes, expressamente, porque Ele já falou comigo expressamente, quando eu pedi pra ter a Manuzinha. Ele me deu um versículo, o Espírito Santo falou comigo. E eu senti muito forte, Deus falando comigo, vou ter um filho. E ela nasceu. Mas, não, Clarice, Ele não falou dessa forma. Ele me deu paz de espírito pra ter o Clary Lari Show, assim, né? Nem era um nome assim, no início. E quando a gente quis fazer o YouTube, então nasceu esse projeto também. Mas ele ficou estagnado, não era o momento, né? E a gente tava começou tudo porque a gente teve uma vivência muito grande com a nossa sobrinha, né? Que vocês têm 2 irmãos mais velhos dela. Um irmão e uma irmã mais velha, né? E ela tinha acesso à tela. Hoje a gente tenta não dar ao máximo, né? Mas às vezes acaba dando, né? Sim. Mãe 24 horas, enfim. E ela tinha conteúdos que não eram cristãos, eram bons, mas a gente falava assim... a gente precisa fazer algo novo, pra aproveitar aquele momento. A nova geração, elas precisam do evangelho. E a gente cresceu numa casa que a gente não tinha essa intencionalidade de Jesus. Lógico que isso é a missão dos pais. Sim. A gente vai ali dar um plus. Mas ferramenta, né? Mas a gente tem o ID, né? Vamos pregar o evangelho, a gente tem esse dom, Deus tá chamando a gente. E a gente viu que ela escutava Yasminzinha, que é um canal gigantesco. Não sei se vocês conhecem, do Sérgio Villen. Yasminzinha. E o meu marido, sempre muito visionário, ele sempre acreditou muito na gente. E no início, inclusive, ele não investiu na gente, tá? Ele trabalhou com grandes artistas, Fernanda Brum, vários artistas da Sony Music, enfim. E eu falava, investe em mim! Investe em mim! Não! E eu hoje entendo que não era tempo de verdade. Quando a gente casou, a gente orou, ele sentiu no mesmo momento, eu vou investir em vocês, a Larissa também, foi tudo junto. E na sala, quando a gente viu o Yasmin Veríssimo, ele falou assim, eu vou em busca desse produtor. Eu falei, não, que isso? Ele, não, eu já tenho não, vou em busca do sim. E ele realmente não produzia outras pessoas. E quando a gente conversou com ele, ele falou, eu vou orar.
Aí a gente conversou, ele gostou da gente, orou. Contou nossa história, né? Contou nossa história, ele sentiu paz. Falou, tá bom, vou produzir vocês. E a gente fez 3 músicas. Já uma versão Jesus que deu milhões de visualizações logo de início. Muito por conta do testemunho da Larissa. Ela queria contar sobre Jesus. O evangelho, né? Que ele morreu por nós, sobre o evangelho. Ele falou, tá bom. Ele foi muito inspirado por Deus naquela música. Demais. E na sequência Liga Liga, que a gente teve uma experiência com a nossa sobrinha também, dela brincando no telefone, falando com Jesus. Foi muito espontâneo. Ela, vamos ligar pra espontâneo. Jesus? Aí eu olhei pra Clarice, nossa, isso deu uma música sobre oração. Liga, liga, liga. É muito bom. Vai lá. E aí, a gente gravou a música, mas aí ela ficou parada, as 3 músicas. A gente só veio lançar ela em 2023. 3 anos depois, 2 anos depois. 3 anos depois. Em outubro a gente lançou, 2023. E eu estava grávida, nem sabia. Eu não sabia. Mas eu estava em oração, Deus falou comigo. E aí eu descobri, enfim, é um projeto assim que nasceu no coração de Deus. E ele deu certo, está dando certo, porque é de Deus, assim. Exato. E sabe uma coisa doida? É você pensar assim que lá atrás os seus pais tinham discernido Sim. de forma correta, né? Sim. Era realmente o tempo, né? Era o tempo disso acontecer, né? E porque é muito doido, porque o primeiro ponto é a gente entender o que Deus quer. Isso é muito importante. Mas o segundo é descobrir quando Deus quer. Né? Então, assim, era a coisa certa, mas talvez naquele momento errado, né? Exato. E aí hoje você vê que era a mesma coisa que Deus queria, né? Era vocês também cantando, servindo crianças, né? E é muito especial porque a Larissa deve ter contado tudo, a experiência de viver desigrejada. Eu acho que eu vivi muito mais e ver a Larissa se convertendo. E a diferença de antes, porque antes eu não perguntava pra Deus o que Ele queria pra mim. Mas quando eu vi ela se convertendo, e isso impactou na minha vida e eu fui transformada, aí eu falei, agora eu quero saber o que o Senhor quer pra mim. Era a sua vontade. E eu tô nessa porque Ele falou comigo, sabe? É tão especial estar nesse projeto porque é dele, pra ele, e eu nasci pra isso, sabe? E eu não sei se a gente tá aqui porque você chegou a ver, sim, não é não. Se você chegou a ver um vídeo, desculpa, é costume. Se você chegou a ver um vídeo nosso sobre que eu saí da CLT. Não vi. Mas você porque, pode falar. Porque também foi uma experiência muito legal. Porque. Sim, que ele te filmou chorando. Isso, Inclusive, gente, eu não gosto que me filme chorando. Não gosto. Eu lembro que tá escrito lá. Na hora eu não gostei que ele Eu percebi na hora esse visível, até que eu fiz assim. Eu falei assim, mas é muito visionário, né? É muito. Ele filmando, você sendo mandado embora. Eu não tava com a Manuzinha ainda, e a gente trabalhava um do lado do outro. E quando eu fui mandada embora, eu tava no fone, só que o áudio tava saindo. Então ele viu. Ouviu. Eu comecei a chorar, ele me filmou, ele já sabia, assim, Mas foi especial também esse projeto, porque eu estava em momento de oração, falei assim, Deus, eu não aguento mais ficar nesse local opressor, eu não nasci pra isso. Se for pra eu sair, que o Senhor me tire. Eu não vou sair porque eu preciso desse trabalho, mas eu sei que se eu me tirar, é de Deus, do Senhor. E aí ele me tirou. E sem motivo nenhum, ele me tirou. E aí, na hora, eu vou desabei, porque eu preciso desse trabalho, vou viver Nosso do quê? modo de sobrevivência entra. Mas aí, quando eu saí do trabalho, eu conversei com meu marido, eu falei, cara, é Deus. É Deus abrindo essa oportunidade. E logo, 2 meses depois, eu engravidei, que era outra coisa que eu estava orando, né? Quando eu fui mandada embora, ainda falaram assim, você vai querer engravidar ainda? É mesmo, chegaram a falar. Porque, tipo assim, você não tem condição financeira. Eu falei, não, Deus me deu uma palavra. Eu confio nele, eu vou continuar. Então, estar com o Clara e Lari Show é resposta de Deus e também com a Manuzinha, entende? Sim. É algo que eu precisava estar vivendo, a Manuzinha, no tempo ali, no certo. tempo certo. Né? Porque demais. começou com a vivência com a minha sobrinha, mas a gente tá tendo experiências pra trazer pra crianças com a minha filha. Né? Entende? Nossa, que demais. Não, é muito linda a timeline de Deus, né? Como Muito. Deus vai fazendo as coisas e nos guiando em todas as coisas. Isso que você falou, né, é muito especial, né? Tipo assim, eu acho que para todo mundo que tá aqui, é a gente entender o seguinte: o que o Senhor vai nos cobrar é de ter sido fiel Sim. à vontade dele. Sim. Então, assim, não queira ser alguém muito seguido se Deus não mandou você fazer isso. E não queira ser alguém anônimo se Deus não mandou você ser anônimo. Entendeu? Você precisa estar no centro da vontade de Deus. Então não tem uma fórmula
exata para cada um. Cada um vai ter que discernir no Senhor. Sim, Sabe, com tem certeza. gente que fala, vá para casa e você cuida dos seus filhos, do seu marido e da sua esposa, e é isso que eu quero que você viva. E você vai chegar diante de Deus, você vai receber uma coroa, porque Ele mandou você fazer Sim. isso. E para outros, não, vai ser, abre um canal no YouTube, faz com as crianças, sei o quê, e aí você vai ouvir de servo bom e fiel no final, sabe? O ponto é esse, a gente encontrar esse lugar de fidelidade ao Senhor, né? Naquilo que Ele pedir pra gente. Amém. Né? Do que Ele pedir pra gente, a gente fala, não, Senhor, tá aqui. Eu vou fazer, né? Nem mais, nem menos, eu quero fazer sua vontade. Né? E o papel da igreja é muito importante nisso, a questão do pastoreio. Sim. Entende? É verdade. Eu também acho que todo dia a gente está em processo de santificação e amadurecimento, enfim, mas eu estar na igreja, ver a Larissa se convertendo, isso impactando na minha vida, e estar na igreja foi muito importante nesse meu processo, para eu entender o que era o meu chamado de verdade, entende? Sim. E onde está o nosso coração. Onde está o nosso coração, porque ali eu fui discipulada. Porque quando eu me converti, lá quando era criança, porque a Larissa deve contar a história dela, mas eu aceitei Jesus numa escola dominical. Só que ali, depois que eu aceitei Jesus, eu não fui discipulada. Eu não fui discipulada na igreja, nem em casa. E eu também não tinha intencionalidade de buscar Deus, né? Era a minha parcela de culpa. Mas a igreja tem um papel fundamental nisso. A família tem um papel fundamental. E quando você não tem, a criança se perde. E eu me perdi. E quando eu voltei, eu fui discipulada, minha irmã também participa muito disso. Eu falo pra ela que ela é minha inspiração diária. Ela pastoreia muito meu coração. Legal. E aí eu pude buscar em Deus o que Ele queria pra mim. E hoje eu tenho uma vida plena, assim, sabe? E é legal vocês estarem as duas envolvidas na igreja local, né? Você tá liderando jovens ali junto com seu marido, né? E você tá envolvida no Ministério Infantil lá também, né? Sim. E isso é muito legal também de você produzir, porque vocês alcançam jovens, adolescentes e crianças, né? Sim. E você produzir algo pro extra, né? Pro mundo, vamos dizer assim, mas que você tá ali na sua igreja local servindo e fazendo, né? Como isso deixa real a coisa, né? Com certeza. A gente lembra o porquê a gente faz e quem nós somos. Sim. Né? Que aquilo ali é uma pessoa, aquilo ali não são números. Sim. Sabe? Cada Então, um ali, né? onde está o nosso coração, os nossos pastores nos levarem a refletir. Larissa, ora para Deus, traz à luz o que está oculto. Então, enfim, Deus tem feito tantas coisas no nosso coração, né? De libertação, de muitas coisas. E estar dentro de uma igreja nos lembra que pessoas são importantes, o porquê servimos. Teve uma época que quando eu comecei com o Desescope e tal, eu liderava jovens e tal, tava ali na igreja, e aí eu comecei a viajar e pregar. Tal. E aí, depois de um tempo, a gente foi plantar uma igreja. Então, quando você tá à frente, plantando uma igreja, pastoreando, você entra em contato com coisas ainda mais profundas, simplesmente das dores das pessoas. Por exemplo, tava cuidando de uma família e o marido tava com leucemia. E aí ele foi fazer o transplante e não deu certo o transplante, sabe? E aí ele lá internado, tal, eu lembro, terminou o culto, a esposa tava no culto, tal, ela falou, o meu marido queria falar com você, né? E aí ela me passou o celular e eu lembro dele falar pra mim assim, pastor, eu não aguento mais, eu vou entregar. Então eu queria que você orasse pra mim porque eu tô partindo. Sabe? E aí você fazer essa oração com essa pessoa e falar, vai em paz, vamos cuidar da sua família, tal, vamos cuidar dos seus filhos. Uau. É assim, é uma coisa... sensacional. Só o pastor vive aquilo ali, né? E aí, uma coisa foi muito doida. Por quê? Porque eu continuei de vez em quando indo pregar, até hoje, vou pregar numa conferência ou outra, tal, mas você não consegue mais pregar fazendo promessas vazias. Sim. Você não consegue subir lá e falar assim, esse vai ser o melhor ano da sua vida. Porque tem uma mulher com marido com leucemia sentado ali. Sim. Entendeu? Tem a outra ali que perdeu o filho, que morreu numa situação e tal. Então, fica muito real o conteúdo. Sim. Continua sendo um conteúdo Exato. pra internet, mas fica muito real, assim, porque você não consegue mais ficar prometendo que Deus não tá prometendo, né? E é muito legal vocês estarem fazendo isso a partir da igreja local. Você não abre o Instagram da mesma forma, né? Não. Com certeza, com É a certeza. mesma coisa a gente, né? E, enfim, Deus tem dado tantos projetos, tem um também com relação a jovens solteiras. Porque, assim, Legal. Deus tem me usado muito nessa área com relação ao meu testemunho, sabe? O que não fazer, Exato. sabe? Escolher em Deus sabedoria. Não precisa errar, né? Ter contentamento nele, enquanto, enfim, Então tem você sido... pensa em expandir mais ainda isso, sempre. sabe? Legal. Tem sido, assim, maravilhoso. E a igreja nos traz isso, sabe? Pé no chão, Sim. sabe? Quem nós somos nele.
Muito legal. Gente, quero deixar aqui, então, na descrição, todos os links para vocês do canal de criança, também o canal delas e o Instagram para que você pudesse seguir lá. Então, para colocar para seus filhos assistirem, também para você assistir, ser abençoado. Gostei muito das sketches lá, fiquei sabendo que o Paulo tem a mão dele de criatividade lá, de produção lá. Eu vi que ele chegou falando do estúdio assim, eu falei, você está envolvido nessas coisas. Mas obrigado, viu? Foi uma honra muito grande. A honra é nossa. Recebê-las aqui. Obrigado. Manu, obrigado, viu? Obrigada por receber a Manuzinha. Que isso. Que bom. Primeiro podcast da Manu. Dela. O primeiro foi na barriga e agora é verdade. Olha aí, segundo que ela já tá participando. E obrigado a você que ficou aqui assistindo, nos ouvindo. E eu queria te fazer um pedido, que você pegasse esse link e mandasse pra galera. Sabe, eu tenho certeza que enquanto você estava aqui ouvindo, veio no seu coração algumas pessoas. Eu sei que você foi impactado, mas outras pessoas precisam ouvir isso aqui também. Então não deixe só pra você. Manda aí nos grupos do WhatsApp, manda pra uma galera, que mais pessoas possam ter acesso. Beleza? Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu! Tô aqui para agradecer você que está sempre aqui com a gente no podcast Jesus Copy. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Jesus Copy. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui. É se tornando um membro aqui do canal Jesus Copy, se tornando um Jesus Copies, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Jesus Copy. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Jesus Copy. Deus abençoe você.